Olá! Para este último programa do ano, uma atração mais do que especial. Ele é um vencedor em Cristo Jesus. Natural de Cachoeira do Sul, filho do seu Otávio e da dona Estelita, teve uma infância difícil. Começou a trabalhar muito cedo, mas fez das adversidades a fórmula para sua vitória. Formado em Direito, marido da dona Vera, se diz uma ilha cercada de mulheres. Afinal, são 6 filhas e 4 netas. Sua razão de viver e a alegria que carrega consigo são atribuídos ao que faz com tanto carinho e sabedoria: pregar o Evangelho. Hoje teremos uma conversa de peso com Antônio Barreto Machado, o pastor Barreto, né? É isso. É verdade. Seja muito bem-vindo, grande prazer receber o senhor para uma conversa de peso. Rodrigo, o prazer aqui é meu, né? Porque eu estava pensando em casa, de tantos pastores, né? Gente grande, né? Deus escolheu o pequeno, né? Eu sempre digo que uma das coisas que Deus sempre faz é escolher o pequeno, né? Escolheu Davi, né? Escolheu tantos pequenos, né? Se nós vamos ler a Bíblia, nós vamos ver que quando Jacó chega na casa de José, ele escolhe Efraim, que era o pequeno. Apesar de Manassés ser o primogênito, ele escolhe o pequeno. Meu pastor, sem querer ir contra a Bíblia e muito menos caçoar dela, então eu estou perdido nessa lógica. Com 200 quilos, 2 metros de altura, eu não vou ser escolhido nunca. Mas quando a Bíblia fala em pequeno, ela fala em pequeno em atitudes, pequeno em graça, pequeno em sabedoria, né? E quando a Bíblia fala em pequeno, não fala em tamanho, porque sempre o tamanho nunca foi documento. Então, quando a Bíblia fala em pequeno, ela fala em sabedoria e fala que Deus usa as coisas pequenas, né? Mas não fala em tamanho. A Bíblia não fala em tamanho. Não está se referindo à minha forma física, não definitivamente. E até porque, se nós termos essa conversa de peso, nós vamos ver que essa conversa de peso vai dar quase 300 quilos. E ela não é uma conversa tão pequena, não, né? Mas para mim, então, é uma alegria estar aqui. Porque Novo Hamburgo, ela tem 4 campos eclesiásticos, e desses 4 campos eclesiásticos, eu me considero o mais pequeno dos pastores. Mas Deus escolhe e está escolhido, não adianta. Ele escolheu para estar em Novo Hamburgo, o senhor veio lá de Cachoeira. Eu vim de Santiago. Eu vim de Santiago, fui transferido para o Fórum de Novo Hamburgo e vim para ficar 2 anos. Como oficial de justiça. Eu vim em 2001, dia 1º de março de 2001, eu vim para ficar 2 anos e depois transferido para Porto Alegre, que eu tensionava me aposentar numa entrância final. Mas já fazem 13 anos que nós estamos aqui, fomos para Porto Alegre, trabalhamos algum tempo no Foro Central e retornamos para Novo Hamburgo, onde fixamos residência. Fixamos essa mulherada toda junta, né? Eu não nominei elas na abertura, mas além da sua senhora, a dona Vera, a Miriam, a Raquel, a Midian, a Débora, a Maélia e a Cláudia, filhas, Gabriele, Manoele, Evelyn e Laura, as netas. E essa mulherada toda ali ao redor, né? Tudo junto do pai. Sempre junto. Agora já algumas casadas, né? Algumas casaram em Novo Hamburgo. Estão sempre juntos também. Estão sempre mesmo casados, mesmo morando outra lá em Alvorada, em Porto Alegre, está aqui. Sempre. A família é sempre junto. Eu primo pela família e acho que a família tem que estar tudo junto, né? Tudo junto. Mas isso se deu em um determinado momento da sua vida, né? Nem sempre foi na graça, né? Eu passei muita dificuldade. Eu entrei, eu estava dizendo ali para as gurias hoje de manhã, que eu comecei com 13 anos de idade. E em 1966, e naquela época eu tinha 13 anos de idade, poderia trabalhar ainda, Rodrigo, porque hoje os promotores não deixam, né? Porque hoje é privado o menor trabalhar. E eu acho que a grande razão de estar toda essa parafernália na nossa sociedade, uma das razões é essa. Na época, eu com 13 anos, eu estava já com carteira assinada e trabalhando, ajudando meu pai, porque o meu pai era trabalhador braçal. Meu pai só sabia escrever o nome dele, mas ele criou 14 filhos. E nós podemos dizer, pela graça de Deus,
que nenhum deles deu bandido, nenhum deles deu ladrão, nenhum deles deu bêbado, todos trabalhadores. É uma graça de Deus, né? Quando é que foi a conversão, Barreto? A minha conversão, eu ainda estava na polícia. Eu fui para morar em Sobradinho, uma cidade pequena, saí de Cachoeira, acostumado na baile, festa, diversões, e eu fui morar em Sobradinho, isso em 1978, dia 2 de fevereiro de 78, eu cheguei em Sobradinho. E daí não tinha nada para fazer, nós soltávamos na delegacia às 5 horas, e aí às 5 horas e 2 minutos nós já estávamos dentro do boteco. E aí jogando general, ou jogando snooker e bebendo. E eu enveredei para o vício da bebida. E a minha esposa se converteu ao Evangelho. Só que eu não queria saber de Jesus. Porque a minha mãe era um bandista. E o meu pai também. E eu me criei com 13 anos dentro de uma casa de Umbanda. E eu não queria saber de Jesus. Mas eu sempre digo que Jesus, no capítulo 17 do livro de João, ele diz assim: não foste vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós. Eu digo, Jesus sempre, às vezes eu acho que Jesus escolhe as coisas erradas, né? Eu penso que Jesus vai escolher uma pessoa bêbada, mas é o que Jesus faz, porque ele diz a palavra que ele veio salvar os que se haviam perdido. E quando eu já estava no vício da bebida, perdendo praticamente a minha família, porque aí eu já só pensava em baile, só pensava em festa, em diversões, e eu estava perdendo a minha família. Muitas pessoas chegavam na minha casa, muitas pessoas até da igreja, né? Chegavam na minha casa e diziam para minha esposa: olha, tu abandona esse tareco, que isso não presta. Isso não presta. Volta para casa dos teus pais, que tu vai fazer uma coisa muito melhor. Volta para casa dos teus pais, volta para Cachoeira e abandona esse tareco. Porque eu sempre digo que a polícia ela tem um jargão que as pessoas dizem: nenhuma polícia presta, nenhum brigadiano presta, nenhuma polícia civil presta. Mas eu sempre digo, Rodrigo, que quando nós entramos na polícia ou na brigada, é feita uma seleção e é feita uma varredura no nome do policial, no nome da pessoa que está se candidatando ao cargo policial. Então tu entra a melhor pessoa. Só que depois o meio, né? A Bíblia diz que muitas vezes o meio corrompe as pessoas, né? E graças a Deus que eu não me corrompi apenas na bebida, mas ali o meio corrompe as pessoas. As ofertas são muitas. As ofertas são grandes, né? São tentadoras, né? E se a pessoa não tem uma criação, né? uma estrutura familiar de berço, ela termina muitas vezes caindo fora desse fio que eu sempre digo que é um fio muito tênue entre o bandido e a pessoa natural. Há um fio muito tênue que nós podemos sair fora, e quando nós saímos fora nós transgredimos. Então eu me converti ao Evangelho, a minha esposa se converteu, e um dia eu fui na igreja. Que idade foi isso, pastor? Isso foi em 1979, eu comecei a dar os meus primeiros passos na igreja. Eu tinha 26 anos de idade, eu comecei a dar os meus primeiros passos na igreja. E meu pai sempre dizia assim que a pessoa nunca devia chorar. Meu pai criou nós uma rigidez tão grande que ele disse: olha, o homem não chora. E se chorar na rua, quando chegar em casa vai apanhar para chorar mesmo, né? Meu pai era assim. E só que aquele dia que eu entrei na igreja, eu chorei como nunca, porque eu reconheci as minhas misérias, reconheci que eu não era nada, reconheci que eu precisava de Jesus. E já fazem quase 36 anos que nós estamos servindo ao Senhor. Nunca pensei em parar, nunca pensei em regredir da onde eu cheguei, porque Deus me salvou mesmo. Eu me lembro que em abril, dia 21 de abril, que é comemorado o dia do policial civil.
E aí um empresário lá de Sobradinho deu 90 litros de chope para nós éramos apenas em 6. E ele disse, olha, vocês têm que secar esses 90 litros. E eu fui para uma festa no CTG e não bebi um gole de chope, bebi apenas refrigerante. O pessoal se admiraram, mas nunca mais coloquei bebida na boca. Eu fumava 3 carteiras de cigarro, nunca mais fumei, fumava naquela época o cigarro Monte Blanc, eu nunca me esqueço, né? Monte Blanc. E nunca mais fumei. Porque essas coisas são muito prazerosas, né, pastor? A oferta de prazeres no mundo de hoje, então, é ainda maior. Hoje é maior. Como é que faz para se manter livre de tudo isso? É preciso se manter realmente liberto? Ou é possível escolher um caminho no meio? Não, eu digo sempre que quem serve a Deus é diferente. Porque a Bíblia diz, capítulo 8, verso 32 do livro de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus nos libertar, nós somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre, por exemplo, para chegar aonde tiver uma rodada de cerveja, eu sou livre para chegar e deixar as pessoas beberem e eu não beber, me manter intacto, porque fui liberto. Eu sou livre, por exemplo, para chegar onde estiver fumando cigarro e eu não fumar. Estou liberto. Eu considero livre. Não por mim, por Jesus. Por Jesus. Desde quando fazendo esse serviço em Novo Hamburgo? Desde que veio morar aqui, já foi transferido? Já era pastor quando veio para cá? Quando eu vim para cá, eu não era pastor, eu era evangelista. Eu me converti em Sobradinho, depois voltei para Cachoeira, em dia 23 de junho de 1989, eu voltei para Cachoeira, trabalhei na polícia lá em Cachoeira por 10 anos. E depois, no ano de 1994, eu fui a Sancepé, levou uma colega minha, esposa de um amigo meu, ela é professora, hoje está aposentada, a Vera Ribeiro, e eu fui levar a Vera ali perto de Santa Maria, em Sancepé, porque a Vera ela tinha medo de dirigir. E eu terminei me inscrevendo, levei a Vera e terminei me inscrevendo para o concurso do Judiciário, que na época era regionalizado. Na época era feito em cidades, hoje é feito direto em Porto Alegre. Na época era regionalizado. E eu fui e tirei o terceiro lugar. E depois de 18 anos sem estudar, eu posso dizer que sou um privilegiado, porque eu tinha 20 advogados formados e eu ainda estava no segundo ano, me parece que era no segundo ano. Mas isso não é uma transgressão, pastor? Eram 2 contra todo mundo? Porque com certeza ele estava junto ali, marcando as respostas, né? Não, era a dádiva, né? Porque ele não faz a prova, mas ele ilumina. Eu considero um privilégio isso. Eu quero saber desse programa que está fazendo sucesso na TV NH, chamado Novo Nascimento, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o pastor Antônio Barreto.